Naquele dia, na sexta-feira que a Ana falou, eu vou falar do início para quem não pegou. Na sexta-feira, comecinho da noite, eu recebi uma ligação no telefone da minha mãe. Eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo que era o Bispo Gonçalves e que queria que eu fosse para Record. Ele era o presidente, na época, da Record. E que ele queria conversar comigo. Eu achei que fosse mentira, achei que fosse trote. Falei, no mínimo algum programa, passa trote. E na época tinha a Transamérica, que tinha um programa desse. Programa de rádio, passava. Eu falei, não vou cair nesses golpes furados, não. Aí eu falei, não, me passa o telefone que eu retorno, por favor. Aí deu o telefone, liguei. E aí falei com a secretária dele, não lembro o nome dela. E ela passou com o bispo e falou, Kátia, eu tenho uma proposta para te fazer, você tem que vir para cá agora. Eu me arrumei rapidinho e fui. Cheguei lá. Estava bem de noite, não sei que horas era, mas no que eu cheguei no estacionamento, eu falei que ia falar buzinei lá, o segurança veio, aí falei que ia falar com o bispo, ele falou, para seu carro do lado de lá. Aí eu falei, aqui? Ele falou, não, aqui são só os funcionários. E aí eu fui pro outro lado, parei lá e subi. Subi lá na sala, a secretária me chamou e falou assim, olha, o bispo falou para você ficar nessa sala e não sair daí. Lá fiquei. Aí veio o Bispo Gonçalves, me entregou um contrato e falou, leia, essa é a proposta que a gente tem para você. Aí eu li, aí ele falou para mim, eu vou sair e já volto. Aí eu falei, tá bom. Aí ele saiu. Depois, uns 20 minutos ele voltou e eu quase treino de um troço, porque, sei lá, eu ganhava X. Eu ia ganhar lá 10 vezes X e de merchan 20 vezes X. Nossa. Era uma coisa irrecusável. Então eu falei, cara do céu, era irrecusável. Mas aí apareceu ele de volta. Uns 10, 15 minutos depois, falou assim, você leu? Eu falei, eu li, bispo. Eu li. Eu não falei bispo, eu li. Mas eu não sei. Gente, eu nunca tinha visto um contrato daquele jeito, que tinha tanta cláusula, que eu suava frio, que eu falava, se eu assinar esse negócio, eu tô lascada. E eu tô empregada. Eu tinha, na verdade, eu trabalhava na Gazeta, eu era CLT, eu era registrada, eu não tinha contrato, era só eu pedir para sair. Sim. Fui lá, falei para ele assim, olha, eu posso chamar um advogado? Aí ele falou assim, pode. Só que eu vou te dizer uma coisa, você não vai sair dessa sala enquanto você não me disser sim ou não. Se você sair, esse papo nunca aconteceu e você nunca mais vai falar comigo. Meu Deus. Nossa. Aí eu falei pra ele, tá bom, mas eu posso. Eu não tinha advogado, gente. Eu nunca tive um raio de um advogado que eu pudesse imaginar que precisava de um negócio desse. Aí eu falei, quem eu vou chamar, né, de advogado? Aí eu falei pra ele, mas deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. A Ana, mas esse programa aqui não é o Note a Note? Porque ele não tinha o nome do programa no contrato, tinha só horário. Não é o Note a Note? Ele falou, Eu falei, e a Ana? Ele falou, ela não trabalha mais aqui. Você tem 15 minutos. Chamou a secretária e falou assim, pode dar o telefone para ela, não tinha celular, pode pegar o telefone para ela poder ligar. Aí eu falei, cara, que raio de advogado que eu vou chamar? Só me veio um nome na cabeça, porque era o advogado de muita gente que eu conhecia, que era o Dantino. Ah, conheço o Dantino. Super legal, né? Ele é. Aí eu peguei e falei, vou ligar pro Dantino. Liguei pro Dantino, falei, Dantino, aconteceu isso, eu preciso que você venha aqui, 15 minutos, é o tempo que eu tenho. Ele me fez uma proposta absurda, mas eu quero que você veja, se não tem nenhuma cláusula no meio que eu não consegui entender, porque quando eu vi aqueles valores, eu falei, gente do céu, não é possível. E tinha multa, essas coisas? Multa? Tinha umas multas absurdas, tinha um monte de cláusulas, de coisas assim, que eu falava, Jesus de Nazaré, não pode isso, não pode aquilo, se você falar isso, falar aquilo. Tudo bem, hoje eu sei que é normal, mas naquela época, eu fazia um programa de manhã, eu estava no início de carreira, e aí, não estou falando de manhã desmerecendo, mas era o meu primeiro programa numa emissora maior. E até da sua relação, que você era CLT também. Era CLT. Aí ele veio e eu não sabia que... Eu só fui saber depois que o Dantino também era advogado da Ana Maria naquela época. Meu Deus. Que coincidência. E ele já sabia que a Ana não estava mais, porque a Ana já tinha ligado para ele também. Eu vim saber disso depois. Olha como eu soube. Na hora que eu estava na sala e sentei com ele, conversei, ele falou assim, não, Kátia, tá muito bom. O que você acha dos valores? Eu falei, nossa senhora, eu nunca imaginei que um dia na vida eu ia ganhar tudo isso. Para mim tá fantástico. Aí ele falou, então, vamos assinar. Aí eu fui lá, chamei a secretária e falei assim, por favor, a gente já está pronto para assinar. Aí veio o bispo. Quando ele entrou, e estava assim, eu sentada e o Dantino aqui. Ele fez assim, eu não entendi porque aquela cara dele. Sim. Porque... Mas era a segunda vez que vinha no dia, não?
Hã? A segunda vez que viu do dia. Não, porque o que deve ter acontecido? O bispo, eu não sabia, porque eu era uma tonta, né? Eu não sabia. E será que a gente vai ter essa perspicácia? Hoje eu tenho, né? Mas antigamente eu teria. E o pouco tempo também, né, que você teve pra decidir tudo ali. Ah, não, mas isso eu decido rápido, você me conhece, né? Mas eu só tinha medo de ver os contratos. Hoje eu tô mais craque em contrato, não me passa a perna, mas naquela época eu não tava. Quando o bispo olhou pra ele, fechou o tempo. Ele já não tem uma cara muito de amizade, né? Mas aí ele fechou o tempo. E eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Depois, quando eu saí de lá, que eu vim saber que ele era advogado da Ana, que momento antes ele tinha saído, porque quando acabou o programa foi quando o bispo falou que ela não precisava voltar. E aí ele foi lá, imagino eu, que ele deva ter ido lá resolver, para, enfim, como ia ficar o contrato dela. E depois eles me chamaram e eu liguei para ele, chamando ele. Por que ele chegou tão rápido? Eu já estava lá. Não, mas era perto. É perto, que o escritório dele é ali no comecinho do elevado, sabe? Sim. Ah, é pertinho. É do lado da Rua da Várzea, da Record. Aí, quando menina, eu suava frio, eu falei, cara, esse homem vai ficar com ódio de mim logo na entrada. Porque acho que ele pensou que foi uma jogada minha de marketing ou de qualquer outra coisa. E eu fui imbecil mesmo, eu não sabia como que eu ia saber. E aí, ele ficou meio bravinho comigo um tempo. E aí você estreou na segunda. Eu estreiei na segunda. Aí, no domingo, eu fui lá. Isso foi na sexta. Assinei o contrato, nem dormi, que eu falei, gente, agora posso comprar bolacha que eu queria. Bolacha. Porque, gente, você não podia... Bonitinha, recheada. Era recheada. Ai, que bom. Não, e é sério. Você acha que é brincadeira, gente? Era sério. Porque eu não ganhava, perto do que eu ganhava na Rede Mulher, eu já tinha multiplicado o salário, eu ganhava um salário mínimo. Eu tinha multiplicado por 5. Pra mim já era grande glória. Ainda ganhava de merchan, foi fantástico. Quando eu cheguei no Pra Você. Mas depois, multiplicou tudo por mais de 10. Aí eu falei, gente do céu, e muito dinheiro. E falei, vou começar perto do que eu ganhava, que era um salário mínimo, vezes 5, hoje dava 5 mil, então vezes o outro dava muito dinheiro. Depois, no sábado, a gente só fez reunião por telefone, no domingo eu fui lá e a gente fez um piloto. Nossa. Foi o quê? O que aconteceu? Que agora nem... Eu tava super tensa, que eu falei, gente do céu, eu nunca vi um estúdio tão grande, eu não vi tanto câmera. E aí tinha o Bolinha, que era um câmera, que sempre foi um fofo desde o começo, e os meninos ali. E aí ele falou assim, não, relaxa. Eu falei, gente, mas é justo a Ana. Ele falou, não pensa nisso. E aí eu falei, não pensa nisso. E aí eu não pensei nisso, eu entrei no ar. Lembra que uma panela vermelha? Começou o programa, eu coloquei a panela vermelha lá para esquentar, a panela explodiu. No primeiro dia? Na mesma hora. Eu falei, e aí não tinha internet. Então as pessoas só ficaram sabendo que a Ana tinha saído, que eu tinha entrado, quando ligaram a televisão. Aí elas me esculhambaram, falaram um monte de absurdo, porque, claro, né? Sim. Não sabia da história. Aí depois a Ana deu entrevista, falou que tinha saído, não sei o que lá. E aliviou. Imagine, gente, isso não faz tanto tempo assim, foram 20 anos. Era uma outra realidade, era outra realidade. Aí depois as pessoas viram que eu comecei a fazer do meu jeito, porque já explodiu a panela. Eu falei, agora, mas o que vai acontecer? Nada, né? E aí tinha o Nelson Rubens, colocaram o Macaco, que era um programa lá, que eu conversava com o Macaco. Eu falei, gente, conversar com um bicho de papel, de pano, de não sei o quê. Eu falei, como eu posso conversar com isso? E depois colocaram o Nelson Rubens. Ah, tentaram fazer um macaquinho pra tinha falar com você? Tinha um macaco. Eu tenho até a foto do menino, eu não lembro que manipulava o boneco, era um macaco. Era o Taborda, né? Se eu não me engano, que... então, ele era ótimo, mas eu nunca pensei em ficar conversando com o boneco, né? E pra mim não tinha a ver comigo, tinha a ver com a Ana. E aí eu fui lá falar com o bispo, falei, bispo, isso é coisa da Ana. Ela tem essa perspicácia de conversar. Eu adoro conversar, mas não tem muito a ver comigo. E aí parece que eu tô pondo um boneco porque ela tinha um boneco. Aí ele falou, tá bom, vou chamar o Nelson Rubens. Aí chamou o Nelson Rubens. Eu era fã do Nelson Rubens, só até hoje, né? E aí o Nelson Rubens começou, e ele muito fofo, muito doidão. E aí foi mais fácil, porque eu não tinha que estar ali meio uma referência, como se eu tivesse um boneco, como a Ana tinha um boneco. Então eu falei, gente, não é minha cara. Ah, pra você, como a Kátia ficou louquinha, né? Que ela conversa com micro-ondas, não quer conversar com o macaquinho? Micro-ondas, com o Miro.
Ela evoluiu o Pokémon. Mas é que eu achei que não era eu, porque aquilo era coisa da Ana. Não era, entendeu? Micro-ondas sem pôr sua identidade pra se sentir mais à vontade. Porque eu não tava, em hipótese nenhuma, querendo ali, mesmo porque eu caí de paraquedas, querendo fazer alguma coisa do jeito que ela fazia. Porque eu tenho que ter o meu jeito, eu tenho que ter o dela. Lógico. E ela, pra mim, eu sou fã dela, sempre fui. Ela, pra mim, era assim um ser muito acima do que eu tava. Então eu olhava e falava, gente, ela é muito legal, olha o que ela fala, como ela é inteligente. Então quando eu tava ali, eu não pensava nela. Porque se eu pensasse nela, eu não fazia o mesmo. Travava, né? Ah, travava. Sim, não pode, verdade. Então, ver que ela falou isso foi bem essa história. Logo depois que ela saiu, eles me chamaram. Caraca. E ela nunca tinha falado isso também, não. Nunca tinha falado isso, Ana. Nunca tinha feito essa revelação. Você também, no Nem episódio você. da manhã. Você também não. Mas eu não falei, mas sabe por que eu não falei? Peraí, mirou só. Eu não falei em detalhes, porque como ela não falou, e a história era dela. Eu contei, eu fui chamada, eu assinei, blá, blá, blá. Porque a partir do momento que ela fala, aí eu posso falar, porque a história começou com a dela, não com a minha. Sim, eu entendo o que você quer Então, dizer. se eu falasse, eu fui chamada de meu Aleatoriamente. advogado, né? Eu mesmo advogado dela, fica. Então, eu estou expondo ela. Então, a partir do momento que ela fala, mesmo que seja 20 anos depois, para mim não interessa isso. Aí ela dá liberdade de poder se falar. O que você ia falar? Não, que amanhã, com exclusividade, Kátia vai contar pra todos nós como foi sua saída da Rede Record. Mas essa daí você tá com história velha, sabe por quê? Isso eu já contei 100 mil vezes. Ah, mas é que sempre tem alguém Não novo, é verdade? né? Pra saber Às vezes tem um detalhe. pontinho novo. às vezes É que tem. tu conta com Contei, a própria detalhes. Claudete contou, então não tem problema. Esse aí já tá Mas os manjado. detalhes são ótimos. Sabe? Eu peguei o Mas não elevador, parei teve na porta. detalhe. Tu conta Não, mas não teve detalhe, na verdade. Na verdade, quando eu saí, foi uma outra forma diferente. A gente... mas também, eu não vou contar isso agora, porque também eu contar muita fofoca da vida dos outros. Não, a gente quer saber de você. Mas é porque entra a história de um monte de gente nesse sim, ponto. entendi, Não é a entendi. história de duas pessoas. Entra pormenores maiores e de muita gente. Mas eu achei super interessante. Eu também. Você contou agora, eu nunca E tinha é muito visto. legal você Eu tava ver- com um contrato com a Record ainda quando eu saí. Eu ainda fiquei 6 meses. Porque eles queriam que eu fizesse um outro programa à noite. Aí eu não quis fazer. Porque eu falei, quer saber? Já não tá dando certo mesmo? Deixa eu montar minha padaria que eu ganho mais. Sim. Então foi por isso. Mas o que é legal de você contar essa história é isso, né? De como a vida da gente é dinâmica e muda. Não, muda. E Minha muda. vida muda da sexta pra segunda. É isso que eu ia falar, Sim, da noite pro dia. Muda, mas aí você Da percebe o noite pro quanto dia. que você também desejou aquilo de alguma maneira. Não que você desejou o programa, mas você desejou ser uma apresentadora de sucesso, de ser bem-sucedida. Se sentiu capaz pra isso, de com ter certeza. oportunidades, Tudo né? aos pouquinhos Nesse sendo sentido. alimentada. Nesse sentido, sim. Mas eu acho que a gente tem que buscar sempre Fazer a parte da gente, fazer a parte né? da gente. Sim. Mas a gente se entregar de corpo e alma. Eu sempre me entrego de E a corpo e alma. coragem de mudar, né? Eu não De ir tenho lá, problema de assinar mudar. o contrato e falar, vou dar conta. Mas a Ana também é do mesmo jeito. Ariana, né? Ela é Ariana e você tem a Lu em Ares. Eu tenho, não, Ascendente em Ares. Ares. E aí, o que eu acho que acontece? Você tem que ponderar. Você lê, você vê a proposta, fala, tô afim de me jogar de cabeça ou não. Se você não tiver, não vai. Se você tiver, vai. Olha, você contando essa história, que eu tô ouvindo pela primeira vez, já me deu uns calafrios na hora que você falou do contrato que ele jogou na sua mão. Imagino você na hora. Então, eu quase tive um infarto. Nossa, imagino. Ainda mais quando eu vi que o valor, eu falei, gente, não é possível. Eu ficava assim lendo, eu falei, acho que não tô enxergando direito. É isso mesmo? Pra ver se era aquilo. E mas numa era época, muito bom. como a Kate falou, né? Que não tinha internet. Então, os rumores, se tinha, ficava dentro dos bastidores, né? Não, nem Então, nos muito difícil. bastidores. não bem dava menor. Não, né? não tinha rumor. E aí, de repente, você chegar lá... Tanto que quando eu cheguei domingo, ninguém tava entendendo. Falou, um piloto, mas cadê a Ana? Então eu falei, cadê a Ana? Eu falei, então, eu não sei, eu nem conheço ela, eu queria encontrar com ela. Sim. E não encontrei até hoje.